Podemos começar? Só um minuto. Sim. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à palestra online Saúde Mental na Pandemia, Desafios do Teletrabalho. Será ministrada hoje pela psicóloga Maria Elisa de Lacerda Faria. A palestrante é graduada em Psicologia pela UCDB, mestre em Psicologia da Saúde, especialização em Psicanálise e Saúde pelo Instituto Israelita de Pesquisa e Ensino, Albert Einstein, e em Saúde Mental pela UCDB, doutoranda em Psicologia da Saúde pela UCDB, tem experiência de trabalho na área de Psicologia de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Faz parte do grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalhador. Seja muito bem-vinda, Maria Elisa, muito obrigada pela disposição em estar conosco nessa manhã, falando um pouquinho sobre saúde mental no teletrabalho, esclarecendo algumas dúvidas. Que todos tenham uma excelente palestra. Antes da Maria Elisa começar, eu queria agradecer pela disposição dela de fazer a palestra. Não é a primeira vez, ela é uma ótima palestrante, então a gente fica tranquilo de trazer esse conteúdo para vocês através dela. E eu queria agradecer a presença de todos. Temos aqui nossos colegas aqui da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul. Eu queria dizer especialmente para vocês que o objetivo desse evento é inaugurar o plantão psicológico que vai ser oferecido esse ano aqui de 2021, em parceria com a CDB. Ao final, vou mandar o link para quem tem interesse, exclusivamente para servidores, juízes e estagiários e terceirizados aqui de Mato Grosso do Sul. Vocês vão poder ter acesso a esse serviço de maneira gratuita. Então, eu queria agradecer também os colegas de São Paulo. Vocês não estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estamos ouvindo, sim, Iris. Então, eu queria agradecer aqui, na pessoa da Cíntia, todos os colegas de São Paulo, então, que vocês sintam bem-vindos. E também os colegas das outras partes do Brasil. Eu vi que tem alguém do Ceará, tem gente de outros órgãos também, do Detran, enfim. Agradeço a todos, peço desculpa pelo meu nervosismo, e que todos se sintam bem e acolhidos aqui nesse momento, tá bom? Passo a palavra para a palestrante. Bom dia, me chamo Maria Elisa, sou psicóloga, e a Iris me convidou hoje para falar um pouco para vocês sobre saúde mental na pandemia, né, os desafios do teletrabalho, que é uma realidade que a gente tem vivido hoje, né? Quem tiver perguntas no meio da minha fala, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá? É mais para ser uma conversa, né, uma troca de ideias para que a gente consiga alcançar o objetivo, que é pensar um pouquinho mais sobre o que o teletrabalho tem implicado, tem feito na nossa saúde mental junto com a pandemia, tá? Vamos lá. Então, primeiro, o slide mudou? Ah, mudou. Primeiro, eu trouxe para vocês o que é o teletrabalho, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela coloca como teletrabalho qualquer trabalho que é realizado longe do estabelecimento normal, tá? O trabalhador, ele não mantém contato com os seus colegas, com os seus superiores, com seus subordinados, pessoalmente. É sempre através de tecnologias, né? Computador, smartphone, celular. Então, é uma atividade de trabalho que é à distância, que é remota. E a gente tem conhecimento, a ideia de falar assim, que de home office, eu estou de home office. Mas, na verdade, o home office é uma modalidade do teletrabalho.
é aquele trabalho que é feito à distância do local de trabalho. A gente pode fazer o home office, que é o trabalho em casa. A gente pode fazer o trabalho virtual, que é uma outra modalidade, que é aquele trabalho que a gente faz pelo celular, em qualquer lugar que a gente estiver, que os arquivos ficam na nuvem, ficam no Drive, né? E existe aquele trabalho onde a gente pode fazer de outros lugares, a partir do computador, seja em um café, num aeroporto. Então, são várias modalidades de teletrabalho que existem hoje, né? A gente tem conhecimento disso. Em 2020, né, com a pandemia, foi feita uma medida provisória que ela coloca as questões trabalhistas para o enfrentamento de emergências de saúde pública. Então, como teve a pandemia, eles precisaram incluir o teletrabalho como regime de trabalho adotado pelas organizações públicas e privadas. Então, a CLT teve que se adaptar para conseguir abarcar tudo isso que estava acontecendo na nossa realidade. Então, o teletrabalho, ela é uma atividade embasada nas leis trabalhistas, tá? Mas é necessário que a gente faça um estreitamento das conversas entre os sindicatos, entre as empresas, entre os gestores, né? Entre todo mundo que está envolvido nisso, para que fique muito claro quais são os direitos, quais são os deveres de cada um nessa modalidade de trabalho, né? Como que a gente pode proporcionar saúde mental, como a gente pode proporcionar qualidade de vida, sem que isso fique muito estressante para o trabalhador. Então, é importante esse diálogo, por mais que a lei, que seja previsto em lei o teletrabalho, antes da pandemia, era uma situação que não acontecia com frequência. E hoje passou a ser a maior parte do trabalho. Então, a gente precisa pensar sobre como isso impactou no dia a dia, no cotidiano de todos os trabalhadores. Aí eu trouxe aqui para vocês um pouco das vantagens do teletrabalho. Né? O que a literatura traz que pode ser vantajoso em relação ao teletrabalho? Que é essa apropriação do sentido do trabalho, né? Que a gente começa a entender, a gente começa a pensar sobre o que o trabalho realmente proporciona na nossa vida, qual que é o espaço que o trabalho ocupa na nossa vida, né? A gente pensa sobre flexibilidade e liberdade, então nós não estamos, não tem que bater ponto, não tem que estar ali no ambiente de trabalho em determinado horário, você tem essa flexibilidade, um pouco de liberdade, né? Tem sim uma redução de estresse devido ao deslocamento, porque às vezes a gente sai, pega trânsito, tem um acidente no meio do caminho, aí a gente já fica estressado com uma situação. Então, assim, tem essa redução do estresse de deslocamento, tem a diminuição dos gastos em relação ao deslocamento, né? Gasolina, entre outras coisas. A gente passa, assim, um pouco mais de tempo com a família, né? Tem a redução de custos e despesas em relação ao ambiente de trabalho. Então, a organização, ela precisa proporcionar um ambiente de trabalho que seja fresco, que tenha ar-condicionado, que vai ter água, que vai ter uma refeição. Então, isso entra como uma redução de custos para a organização, né? A gente pode ter um aumento da produtividade dos resultados com o trabalho em casa, porque a gente está num ambiente mais confortável, a gente está no nosso ambiente, e isso pode trazer um aumento de produtividade, né? E um aumento de qualidade de vida e de bem-estar, porque a gente fica com os horários mais flexíveis. Então, essas são algumas vantagens que o teletrabalho pode trazer para o trabalhador. Agora, quando a gente fala de desvantagens do teletrabalho, aí a gente precisa pensar também no isolamento social, porque quando a gente está na empresa, a gente está conversando, a gente levanta, a gente dá oi para um colega, a gente pergunta como que ele está, né? Quando a gente faz o trabalho remoto, a gente tem fica mais isolado, a sobrecarga de trabalho, por quê? Se tem
uma ideia de que você precisa mostrar que tem que ser produtivo o tempo todo. Então, as pessoas acabam trabalhando mais do que o horário que é para trabalhar, né? Às vezes, os gestores acabam dando mais trabalho, mais responsabilidades. Então, tem sim essa sobrecarga de trabalho. Existe na literatura essa fala, né, do abandono por parte dos supervisores. Como a gente fica mais isolado, né, é como se a gente não tivesse a quem reportar o tempo todo, a gente não tivesse aquele supervisor ali o tempo todo, olhando o nosso trabalho, podendo tirar nossas dúvidas, podendo nos auxiliar. Então, a literatura traz isso, esse abandono dos supervisores, né? É como se a gente estivesse sozinho. Não tem ninguém que está ali que vai estar olhando o nosso trabalho. Tem o aumento da carga horária de trabalho, né? Às vezes você está fora do horário, mas pediram alguma coisa, você fala, não, é só uma coisinha, só outra, na hora que você vê, você está trabalhando 14, 16 horas por dia, né? Tem essa questão do conflito trabalho-família, né? Porque muitas pessoas não têm um ambiente adequado, não tem... a família não entende que trabalhar de casa também é trabalho, então tem esse conflito, né? Essa mistura de dois ambientes em um só. A má adaptação ao novo. Nós somos seres humanos, né? E como todos os seres humanos, a gente é um pouco resistente a mudanças. Então, esse novo, essa maneira de ter que aprender, muita gente não estava acostumado, não sabia utilizar das tecnologias para poder ajudar, para poder trabalhar. Então, tem essa dificuldade, essa adaptação ao novo, né? Essa resistência, não só por isso, mas também pelo fato de que foi algo imposto, né? Não foi uma escolha. Não, olha, a partir de agora nós vamos trabalhar remotamente, nós vamos fazer treinamentos, nós vamos ensinar o que é preciso fazer para que vocês consigam trabalhar de maneira remota. Foi algo que foi imposto. De um dia para a noite, teve pandemia, todo mundo teve que ficar em casa. Né? E controle de jornadas e dos trabalhadores, né? A gestão, a organização, ela acaba perdendo um pouco desse controle da jornada e um pouco do controle dos trabalhadores, né? Porque está todo mundo à distância. Então, aqui eu trouxe um pouco para vocês o que é o teletrabalho e o que a gente tem de vantagem e desvantagem do teletrabalho em relação à literatura. Até esse momento, alguém fica com alguma dúvida, alguma questão que gostaria de colocar, que concorda ou que não concorda, só para a gente poder passar para frente. Não? Então, vamos lá. Aí, a gente entra um pouco nessa questão do teletrabalho na pandemia, né? Como eu acabei de falar para vocês, a pandemia foi uma situação que foi imposta, né? Então, é uma nova realidade que se instalou. Então, a gente não estava acostumado com isso, a gente não queria isso, e de repente a gente teve que lidar. E a gente tem muito essa ideia, né? Já quando as coisas voltarem ao normal. Eu quero que a vida volte a ser como era antes, eu quero que as coisas voltem a ser como era antes. Mas a gente precisa entender que isso nunca mais vai acontecer. A gente precisa lidar com o novo, com a nova realidade que nos foi imposta, né? A gente pode voltar um pouco, a gente vai ter uma normalidade de vida, mas é um novo normal, né? Não é um normal como a gente pensava ou como a gente desejava que fosse, né? E com isso, né, com essa nova realidade, com esse novo normal que a gente tem vivido, a pandemia, ela gerou profundas, intensas mudanças na rotina de cada um, né? Na organização do trabalho, da maior parte da população, né? Teve um impacto significativo na vida socioafetiva das pessoas, nas relações, né? Porque a gente teve que se manter mais isolado dos amigos, dos familiares, daqueles familiares que são mais idosos, mais velhos, né? Então, o teletrabalho, ele entra nessa situação toda, nessa nova realidade, como compulsório. A gente teve que aprender, quem
quem tem essa possibilidade teve que aprender a lidar com isso, né? Com o teletrabalho. Então, assim, muitas pessoas nunca tiveram um treinamento, nem desenvolvimento em relação a como funciona o teletrabalho, aprender e aprimorar algumas ferramentas para facilitar nessa mudança para o teletrabalho. Então, assim, novas demandas foram criadas, né? Porque a gente teve que dedicar mais tempo a essa vida doméstica, ficar em casa, né? A cuidar dos filhos, a cuidar da família e ter o trabalho. Então, assim, foi um monte de situações que foram jogadas ao mesmo tempo e que teve que lidar. E que as organizações, muitas vezes, não tiveram tempo de fazer esse treinamento e esse desenvolvimento. Nós vamos usar tal tipo de plataforma, as reuniões vão ser feitas dessa maneira. Foi todo mundo vivendo e aprendendo, não teve um tempo de adaptação, né? Então, isso é uma situação que foi vivido por muita gente, né? E aí aqui eu coloco... Ai, não mudou o slide? Aqui. E aí eu coloco para vocês uma pergunta, né? Que eu gostaria de ouvir o que vocês pensam, o que vocês podem me dizer em relação a isso, né? Será que essa nova forma de organização do trabalho, que requer uma adaptação e altera totalmente a maneira pela qual a gente realiza nossas tarefas, pode gerar impacto no nosso bem-estar psicológico? O que vocês pensam em relação a essa frase? O que para vocês fica? Maria Elisa, posso fazer um comentário? Pode. Meu nome é Andréa. Eu, antes da pandemia, eu fazia o teletrabalho 3 vezes por semana. Aham. E eu gostava muito, eu ia muito bem nisso. Só que com a pandemia, mesmo eu já fazendo teletrabalho, as coisas mudaram muito. Assim, eu estava falando desse bem-estar psicológico, eu fui afetada por isso. Uhum. Porque, assim, a minha casa antes era vazia enquanto eu estava trabalhando em casa. Agora, minha casa é lotada. Uhum. E, assim, além de eu ter que dar conta do meu trabalho, de mim, eu tenho que dar conta da casa e das pessoas que estão aqui. Que, claro, são meus filhos, é meu marido e tal. Mas são pessoas que demandam, assim, a gente. Mesmo entendendo que a gente está trabalhando, eles acabam demandando. E a gente tem mais atividades dentro de casa agora do que eu tinha antes. Porque agora eu tenho que ter almoço, janta, café da tarde, todos os dias. Né? E antes eu não tinha. Antes cada um estava almoçando no seu ambiente e vinha para cá de noite. Sim. Então, eu achei, assim, mesmo eu já tendo teletrabalho antes, eu achei que mudou muito. E eu precisei, assim, eu fiquei uns 6 meses muito conturbada, até eu conversar com todo mundo e reorganizar a minha vida aqui em casa, para agora eu acho que eu consegui entrar num esquema. Mas eu tive um impacto, assim, psicológico que eu estava muito nervosa, eu estava muito aflita, muito ansiosa para acabar isso. Aí, quando eu vi que não ia acabar rápido, e estou vendo que ainda vai demorar muito, eu falei, não, vou ter que arrumar aqui em casa e me arrumar, porque não dá para esperar acabar, né? Precisa ajeitar como está agora. Sim. E é justamente isso, né? A gente tinha aquela ideia de que não, é alguns meses, então eu não preciso pensar muito, eu preciso passar por esses meses. Mas aí foi passando mês, e a situação não acabou. É o que eu falei, não voltou ao normal, né? Então a gente teve que instalar uma nova realidade, né? De que maneira eu vou conseguir organizar todos esses afazeres para poder ser produtiva, para poder conseguir estar no trabalho quando eu preciso estar com a família quando eu preciso estar, né? Ter aquele tempo de lazer quando eu preciso ter. Mas é justamente isso. Não é porque já se fazia, algumas pessoas já faziam um teletrabalho que veio de uma maneira fácil, né? Exato, eu senti muita diferença. Uhum. Mas alguém tem alguma experiência para compartilhar em relação a isso? Acho que alguém escreveu. O trabalho remoto ou teletrabalho exige organização e disciplina de quem realiza e exige regras definidas por parte da administração, no que tange o que espera do servidor.
de quanto tempo deseja que o servidor esteja disponível, qual é a meta viável. O servidor precisa entender que o trabalho não é apenas um adendo de sua vida, ele faz parte de sua vida. Sim, isso é realmente uma das questões que envolvem o teletrabalho. Então, o que eu, continuando aqui. Essas transformações, para mim, o teletrabalho está sendo ótimo, porque eu vim para a praia e estou só. Que bom, né? É uma boa. Para algumas pessoas, sim, foi algo que foi positivo, mas tem muitas pessoas que tiveram bastante dificuldade, né? Então a gente precisa. É isso, não temos mais a perspectiva de que seja um momento de exceção. A falta de esperança também impacta emocional e psicologicamente. Sim, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Porque além da gente ter que lidar com essa questão do teletrabalho, do estar em casa, o que é o estar fora, né? O que significa o estar fora de casa? Significa ficar doente, significa morrer, né? Então, assim, são muitas informações que nos causam angústia, que nos causam ansiedade, isso fora a questão do teletrabalho, né? Então, assim, quando a gente fala da saúde mental e das relações sociais, né? Essas transformações, na nossa realidade, ela provocou repercussão na nossa saúde mental. Não tem como a gente falar que não repercutiu de alguma forma, tá? Então, assim, situações de ansiedade, de tristeza, de medo, de irritabilidade, de raiva, né? Ai, às vezes a gente tá aquele prostrado, não quer fazer nada. Às vezes a gente acorda, não, eu preciso fazer tudo que eu tenho que fazer. Então aí a gente acelera tudo, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, isso tudo são emoções que estão bagunçadas, são sentimentos que estão bagunçados, são sintomas, muitas vezes, de que alguma coisa não está indo bem psicologicamente, né? Então, assim, e além de tudo isso, vamos dizer que existe uma pessoa que não tinha nenhum tipo de questão relacionada à saúde mental. O que hoje em dia é muito difícil, né? Mas, assim, uma pessoa que não tinha absolutamente nada e está passando por tudo isso. Já é uma situação complicada. Agora, a gente tem que pensar também naquelas pessoas que já tinham alguma doença anterior, alguma doença mental anterior, diagnosticada e realizando tratamento. Então, assim, eu tinha uma depressão prévia, onde eu tomo medicamento e eu faço terapia, há uma ansiedade, eu faço tratamento para alguma fobia, algum medo, né? Alguma situação assim. Então, a gente juntou tudo isso, né? Pessoas que não tinham nenhuma questão relacionada à saúde mental, e a gente já juntou com pessoas que tinham alguma questão relacionada à saúde mental. Então, esses quadros, né, foram agravados diante da pandemia. Então, assim, a tensão, a incerteza em relação ao futuro, que é o que eu falei para vocês. A gente tem a ideia do que aqui em casa é seguro, né? Fora da minha casa não é seguro. Eu não sei o que acontece ali fora, né? E a televisão me fala que ali fora significa morte, significa perda. Então, assim, e não é que eu tô sendo muito dura em relação a isso, né? Mas é um fato. Existem muitas pessoas que estão morrendo. Com certeza, aqui nós temos mais de 83 pessoas. Alguém conhece alguém que pegou Covid, alguém conhece alguém que perdeu alguém por Covid. Então, assim, é uma incerteza em relação ao futuro muito grande. E isso gera angústia, gera ansiedade, até nas pessoas mais bem resolvidas, né? Que não tem absolutamente nenhuma nenhuma questão relacionada à saúde mental. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento a isso, muito atento ao que a gente está sentindo, muito atento ao que os nossos familiares, que a gente está dividindo o espaço, também estão sentindo, tá? Então, a gente pode colocar que um dos desafios, né, desse trabalho tecnológico feito
dentro de casa é separar mesmo essa questão do trabalho da sua vida privada. Porque, às vezes, a gente estava irritado com alguma coisa em casa, brigou com o marido, brigou com a esposa, os filhos estavam fazendo alguma coisa, mas a gente fala, não, tá bom, eu resolvo quando eu chegar em casa à noite, então eu vou trabalhar. E aí vai para o trabalho para poder focar em outra coisa, né? Isso não acontece mais. Tá todo mundo junto, né? Então, assim, o estar confinado, o estar vivendo 24 horas com aquelas pessoas, traz alguns desafios para as relações familiares. Coloca todo mundo no mesmo espaço por um período longo de tempo, né? Então, assim, é o que a gente via o irmão, a gente via o pai, que a gente tinha uma relação mais ou menos, que levava só à noite, ou só de manhã, né? Ou só na hora do almoço. E agora não. Então, assim, a gente está ali vivendo o tempo todo. Então, além de tudo, é como se a gente fosse obrigado a ter que lidar com essas relações familiares que talvez a gente não lidava muito bem ou não buscava resolver de uma forma efetiva. Ia vivendo, né? E agora a gente está ali, de encontro com tudo aquilo que a gente ia deixando passar, né? Então a gente tem que ficar atento aos prejuízos à saúde mental que podem ser provocados. Então, assim, é interessante colocar o teletrabalho como uma responsabilidade compartilhada, né? É uma responsabilidade compartilhada não só com aquelas pessoas que estão vivendo com você ao seu redor, mas também com aquelas pessoas do ambiente de trabalho, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que entender que o outro também está passando por situações que são difíceis, né? Para que a gente consiga compartilhar essa responsabilidade de tarefas, do que precisa ser feito, de como a gente vai levar as situações daqui para frente, tá? Então, a gente precisa pensar em estratégias de enfrentamento ao estresse, para que a gente consiga construir elas nessa nova configuração, nessa nova vivência que a gente tem feito, tá? Que a gente tem vivido mesmo, essa experiência, né? E existem algumas coisas que a gente pode dizer que são fatores de risco. Então, fatores de risco para a doença mental. São fatores de risco para o desenvolvimento de algum transtorno mental. Então, a gente sabe que o teletrabalho, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Mas o estar em casa e ter que conviver com tudo isso, né? A gente precisa pensar nesses fatores de risco. Então, entre eles, tem a falta de interação social, que eu já coloquei para vocês, o aumento das mortes. Então, assim, esse é um fator de risco. A gente liga a televisão, a gente fica angustiado. A gente liga o jornal, a gente tem notícia, cada vez mais alguém que está doente, que está mal. Então, assim, é um aumento de mortes, ele vai causar angústia, vai causar sofrimento, né? É a carga de trabalho. A gente pode trabalhar muito, ou a gente pode trabalhar menos do que o que deveria, né? Dificuldade de autogerenciamento. A gente sabe, né, igual eu falei para vocês, nós somos seres humanos, então a gente tem um apego, né, à nossa rotina, às nossas vivências e experiências, né, uma dificuldade da mudança. E quando a gente está dentro de uma organização, a gente tem como ter cobrado, ter alguém ali nos gerenciando o tempo todo, né? Quando a gente está em casa, não. Quando a gente está em casa, a gente tem que se autogerenciar. Então, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Essa inexistência da fronteira casa-trabalho. Você está aqui, mas tem uma criança que está chorando ali, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Todos os dias são iguais. Não tem dias que são diferentes. Você vai acordar, vai tomar café da manhã, você vai estar com aquelas pessoas. Você pode sentar para poder trabalhar, você vai almoçar, você vai voltar a trabalhar, aí você vai ficar um tempo com a família, você vai dormir. No outro dia é a mesma coisa. Você não vai sair de casa. É igual, né? A partilha de espaços na casa. Então, assim, às vezes, uma casa, a gente está falando de uma casa com
crianças, mas a gente pode falar numa casa onde todos os familiares trabalham, onde todos os familiares conseguem exercer o seu trabalho pelo teletrabalho. Então, assim, são 4, 5 pessoas que precisam realizar o seu trabalho à distância. É uma casa que tem 5 computadores, é uma casa que tem 5 smartphones. Então, assim, a gente precisa pensar sobre essa partilha desses espaços, né? Como é que a gente vai organizar isso, né? Diversos papéis sociais num único local. Por mais que a gente saiba, né, que o trabalho influencia muito na nossa vida social e a nossa vida social influencia no trabalho, né? Não tem como a gente separar 100% um do outro. A gente precisa pensar que a gente exerce papéis, né? Quando a gente está no trabalho, a gente tem um papel. Quando a gente está em casa, a gente tem outro papel. Quando a gente é mãe, a gente tem outro papel. Quando a gente está com os nossos pais, o nosso papel é outro, é papel de filho. Quando a gente está com o marido ou com a esposa, é o papel de companheiro. Então, assim, e a gente vive num mundo onde é todo mundo tendo que exercer todos os papéis no mesmo lugar, né? Então, assim, tem a hiperconvivência, que pode gerar conflitos, né? Aí, como a gente está em casa, às vezes a gente está mais... eu falo, tô mais com preguiça, tô mais letárgico durante o dia. Aí eu durmo mais durante o dia. Aí à noite trabalho muito. Então, assim, essa questão de sono fragmentado, de insônia, de às vezes não ter muito horário, né? Existem muitas pessoas que não têm o suporte da organização. Não é toda a organização que tem dado suporte para os trabalhadores. Então, além de tudo, é isso, né? E a doença mental prévia, como eu já falei, né? Você ter uma depressão, você ter uma ansiedade, você ter um transtorno bipolar, você ter alguma doença, algum transtorno mental, alguma doença mental que você tratava antes da pandemia e que agora isso pode ser um fator de risco também. E aí eu queria saber de vocês o que mais que vocês entendem como fator de risco à saúde mental nessa nova organização que a gente tem vivido dentro de casa com o teletrabalho. Alguém tem alguma colocação para fazer? Eu acho, Patrícia, que a falta de organização aí, que nem você falou, a gente tem que se estabelecer, né, criar uma rotina. Isso foi muito importante para mim. Numa palestra que a gente teve com o TRF, com o Hélio, então ele falou sobre estabelecer metas diárias, né, e se comprometer com elas, então criar essa rotina, senão fica tudo tão bagunçado quanto estava no começo, que você já não sabe quando que você é servidora, quando você é mãe. Então, assim, essa definição de horários e de uma rotina prévia, isso eu acho que é muito importante, né? Essa desorganização também seria um fator de risco aí, porque, principalmente, é lógico que cada um tem seus desafios, né? Mas eu creio que quem tem filho pequeno também é um grande desafio, mais de um, que nem o Markson, que está participando conosco, ele falou aqui no chat, ele tem 3 filhos pequenos, né, de idades bem próximas. Então, assim, é bem complicado não separar essas funções, né? É lógico que, com você convivendo com todo mundo dentro de uma casa, nem sempre você consegue fazer isso. Mas se você conseguir estabelecer, né? Porque que nem a gente tá comentando, né? A gente virou professor, a gente agora tem que fazer todo o trabalho de casa, né? Essa falta de organização também, para mim, estabelecer metas, para mim, foi um grande diferencial na otimização do meu serviço. Porque aí eu escrevo, né? Eu comecei a escrever tudo o que eu tenho que fazer naquele dia. E, assim, independente do horário que eu esteja disponível, eu me comprometo com aquela meta. Sim, sim.
levantou a mão, Maria Elisa. Isso. Quer falar alguma coisa, Mari? Assim, falando sobre essa questão de eu atendo muitos colegas, né? Então, do horário definido, alguns colegas não souberam respeitar o limite do horário do expediente, porque essa questão da flexibilidade, eu vejo que a gente ainda não tem, porque a gente tem que ficar disponível num horário específico. Então, se a gente cumprir o expediente, estamos cumprindo o expediente só em outro local. Eu precisei bloquear alguns colegas no WhatsApp, porque para falar só pela ferramenta aqui institucional, porque não estava tendo horário a qualquer tempo e tudo era urgente. Mas já era noite, já era... Estava em outros afazeres, às vezes eu não via a mensagem, estava só todo dia na hora de... Não podia no trabalho. Então, por conta... eu me proteger, a proteger a minha sanidade, eu tive que bloquear. Infelizmente... É uma maneira que você encontrou de manter a sua saúde mental. Com certeza. Acho que o Ricardo levantou a mão também. Ricardo Araújo. Sim. Maria Aparecida. Bom dia. Bom dia, Maria Elisa, tudo bem? Oi, tudo. Ricardo, Só um pouquinho que eu acho que a Maria Aparecida tinha levantado a mão antes. Tá? Você pode deixar ele falar primeiro, não tem problema. Não, imagina. Pode falar, Ricardo, não tem problema, pode falar. Bom dia a todos. Eu sou aqui de São Paulo, né? Eu acho que uma coisa complicada que aconteceu, né, pelo início da pandemia, que todos tínhamos que nos adaptar a migrar para o teletrabalho, né? Foi não sei como que funciona aí no Mato Grosso do Sul, né? Mas aqui em São Paulo, já de alguns anos, as pessoas foram, até por causa de valor de residência, foram comprando espaços menores para morar, né? Então, aqui os cômodos é tudo muito pequenininho. E aí você colocou todo mundo para trabalhar em casa. E aí o que eu senti também de problema nisso foi a ausência do auxílio tanto da justiça, né, como das empresas em geral, né? Que todo mundo jogou todo mundo para casa, só que a responsabilidade de adaptar tudo foi das pessoas, né? As empresas tiveram uma grande economia em muitos fatores, só que essa economia migrou para as pessoas, né? Então, inclusive nas resoluções da justiça e nos aditivos de contrato de trabalho, hoje mesmo eu estava vendo da minha esposa, eles jogam para a pessoa a responsabilidade de toda a adaptação. Então, você tem que ter móveis ergonômicos, você tem que ter uma boa, se virar para ter uma boa iluminação. Então, você assume a responsabilidade. E a empresa, mais ou menos, que lavou as mãos, né? Sendo que, se a gente estivesse trabalhando normalmente, a empresa cederia tudo isso, né? A empresa que cede os móveis ergonômicos, a iluminação, etc., né? Sim, com certeza. Esse é um problema que a gente não tem aqui, Ricardo. Até o Maxson estava falando, aqui tudo é grande. Mas eu entendo, a realidade no estado de São Paulo ela é outra, né, em relação... Sim. E aí vem essa questão, né? A gente pensa na particularidade de cada lugar, né? Maria, se você quiser falar. Oi. Então, sobre a questão dois pontos que eu gostaria de falar. Uma é a questão que todo mundo já falou, que de repente todo mundo ficou em casa, né? A gente e os familiares, né, ficaram em casa em remoto, né, na sua maioria, porque algumas pessoas já faziam teletrabalho, né? Na Justiça Federal aqui em São Paulo, algumas pessoas já faziam e de repente com a... Oi, sumiu aqui agora. Com a pandemia,
a gente foi obrigado a ir para o remoto, o trabalho remoto. E eu acho que, assim, como eu coloquei no chat no início da palestra, eu entendo que exige uma disciplina muito maior da gente trabalhando em casa, né? E uma organização. E essa organização tem que passar também pela família, né? Porque a família também tem que se conscientizar, né? E a gente tem que trabalhar essa dinâmica também na família, de que, da mesma forma que o marido tem o espaço, né? Ele tem que trabalhar, a gente, da minha mulher, também tem que trabalhar, e todo mundo também tem que se ajudar para que isso funcione. Então, eu acho que inicialmente tem um certo conflito, mas eu acho que no final, pelo menos aqui em casa, as coisas foram se adaptaram, e é claro que exige um pouco mais da gente, mas eu acho que também tem um ganho. A família também pode construir um relacionamento melhor. Então, eu acho que tem essa vantagem. E claro que alguns casos em que já havia algum problema, algum conflito familiar, isso se acirra. Sim. Então, é um fator de risco para a saúde mental, as situações em que já havia um certo conflito familiar. Isso vai se acirrar nesse período, né? Uhum. Mas para outros, isso é um ganho. Então, tem pontos positivos e negativos, dependendo da situação que já se vivia, né? Uhum. Eu entendo. Sim, com certeza. Outra coisa é o fato... várias pessoas trouxeram aí uma questão relacionada ao tempo que se dedica a esse trabalho, né? Que, como a maioria das pessoas, cada um faz um determinado horário, as pessoas são acionadas nos mais diversos horários. Eu acho que a administração precisava disciplinar isso. Sim, com certeza. Ou os serviços também. É algo que pode partir da organização, né? Essa disciplina em relação ao horário de trabalho. Isso. Para não ter essa coisa jogada que cada um faz, um trabalha à noite, aí aciona a outra pessoa à noite, outro trabalha de madrugada, outro trabalha no horário intermediário, né? Eu acho que isso precisava ser disciplinado. Sim. Eu entendo. Com certeza. Teve mais gente que levantou a mão, Rafael Silva Denari. Tá dando para me escutar? Sim. Eu achei legal o que todo mundo falou. A última fala da Maria me chamou a atenção para os aspectos positivos, né? Quando você enfrenta uma dificuldade. Por exemplo, aqui em casa, acontece isso, né? Eu tenho os meus afazeres, a minha irmã tem os afazeres dela e ela tem um filho vai fazer 4 anos. Meu pai também tem os afazeres dele e minha mãe também. A minha mãe, ela acaba trabalhando 2 períodos e ela ainda trabalha fora, que ela trabalha com comércio, né? Então, assim, o que aconteceu aqui em casa, né? Acontece essas interrupções, né? Que muitos citaram aí, que muitas vezes a gente está trabalhando e aí a gente tem que lidar com alguma coisa de casa. Enfim, eu, por exemplo, quando a minha irmã tá trabalhando na rua, eu ficava em casa fazendo, né? Eu ainda sou acadêmico, então consigo fazer tudo de casa. E isso foi bom para mim, porque eu moro longe da faculdade, então esse tempo que eu perdia de me locomover até a faculdade e voltar, eu posso fazer outras coisas, né? Eu posso me dedicar mais a uma atividade, então isso foi bom. Então a gente dividiu, né? Houve essa colaboração e todo mundo dividiu algumas tarefas e cada um faz aquilo que pode fazer dentro dos afazeres que tem no dia, assim, sabe? Então, e isso foi uma coisa que a pandemia exigiu, né? Essa colaboração era uma coisa que já vinha, né? Isso dentro das empresas mesmo, né? Então, a pandemia meio que deu um empurrão, assim, né? Para que essa colaboração acontecesse mesmo. E ela aconteceu. Então,
Esse é uma dificuldade, né, mas vencida e traz benefício, né, para a saúde e a dinâmica dessas pessoas. Sim, é isso mesmo. Teve mais gente que levantou a mão. Silene Alencar. Tô colocando na ordem que foi levantada, tá, gente? Bom dia, meu nome é Silene, eu trabalho aqui em Jundiaí. A minha dificuldade, porque assim, eu sou gestora de um pequeno grupo, mas é lidar com a ansiedade, né, de cada um, né, e cada um tem o seu período, né, de ansiedade, e você, realmente, alguém já comentou, de estar disponível para cada um em seus diferentes horários, né? Então, às vezes, você vê que você está respondendo 8 horas da manhã, quando você vê que você está respondendo outro 10 horas. A gente conseguiu estabelecer um limite, mas, assim, a integração e a agregação, por exemplo, que eu vi muito falado sobre os supervisores que não respondem, que não dão suporte. Mas também tem o contrário, né? Às vezes você faz uma questão, precisa de um relatório, aí a pessoa não lê, né? Então você fica naquela ansiedade, fica esperando, fica cobrando, e tem a dificuldade de comunicação por mensagem. Eu tive bastante dificuldade no início, porque eu gosto muito de conversar, olhando, porque quando você olha para a pessoa, você tem mais empatia, né? Então você se põe mais no lugar do outro. Agora, conversando por mensagem, eu tive um pouco de dificuldade. No começo, às vezes, eu gravava vídeo explicando como fazer alguma coisa, que estava todo mundo com dificuldade. Eu gravava vídeo, eu mandava áudio para variar um pouco, né? Mas aí, com o tempo, o pessoal também vai cansando, eu também fui cansando. Também tive os meus momentos, né? Aí depois consegui manter um equilíbrio, né? Que você tem que procurar também fazer atividades que desestressem dentro de casa, né? Porque eu comecei a fazer atividade física dentro de casa. Então, você tem que também buscar alternativas para extravasar um pouco, né? E como ter paciência, né? E essa empatia com o momento de cada um da sua equipe, né? No caso, porque cada um tem o seu momento e às vezes você tem que lidar ainda com isso, com as dificuldades de cada um. Isso é verdade. Como gestor, né? Então, assim, e os gestores, eles acabam ficando no meio, né? Porque você tem que lidar com a dificuldade daquelas pessoas que você está gerindo, mas também você tem que lidar com aquilo que a organização tem pedido e tem exigido, fica no meio, né? Para poder conseguir lidar com tudo isso. Tem que lidar com quem está acima e tem que lidar com quem tá abaixo também, né? Mas vamos continuar. A Iris levantou a mão também. Eu vou tentar ser breve para a Marilisa terminar a palestra. Então, a gente tem que ver que a instituição também foi pega de surpresa. A gente tinha uma cultura de teletrabalho que já estava iniciando, mas ela estava sendo aplicada para algumas situações. E com a pandemia, todo mundo teve que entrar em teletrabalho obrigatoriamente. Então, assim, eu penso que a gente está numa situação de transição, que ainda tem que ser estabelecido normas de procedimento, né, que vão melhorar a saúde mental nossa, tanto pelo teletrabalho, mas também pela situação de pandemia, né, de morte, de risco, toda essa situação que se somou a uma mudança repentina do tipo de trabalho. Então, eu concordo com o que o Ricardo falou, no sentido de que a gente não pode responsabilizar o indivíduo por estar doente. Por exemplo, você está com depressão, está estressado, você tem que fazer um yoga, você tem que fazer alguma coisa. Mas e a condição de trabalho que está excessiva, tudo isso a instituição tem que ver também. Eu acho que está vendo, só que, reforçando, a gente foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa. E a gente também faz parte da instituição e tem que provocar essa mudança e ter paciência e ver nesse sentido também. Eu sempre quis fazer teletrabalho. Numa situação anterior, sabia que ia ser difícil.
e percebo tudo isso. Agora, como psicóloga, vejo também o adoecimento e a necessidade da instituição de melhorar essas questões de regras, de manejo do teletrabalho. Mas estamos caminhando para isso. Sim. Todo mundo teve que se adaptar, é isso mesmo. A Anitta Miluzzi levantou a mão também. Ai, a Cíntia. Tudo bom? Eu ia complementar um pouco o que a Iris comentou, a Silene e o próprio Ricardo, né? Todos nós fomos pegos de surpresa. E quando a gente fala administração somos nós, né? Então, administração também, o coração da administração é pessoa, né? É o ser humano, que também não sabe muito bem, ainda em toda essa loucura, nessa complexidade, nesse caos, como organizar a vida de todos, nem a nossa própria, né? Eu digo isso porque eu também faço parte da área de gestão de pessoas, vejo a aflição de todos, dos gestores e dos servidores. Entendo quando todos falam, olha, a administração precisava prover, né, os nossos recursos e tudo mais. Eu também gostaria disso. Mas a gente, assim, está caminhando, né? A gente não encontrou ainda resposta para tudo e não encontramos todos os caminhos, mas a gente está na busca disso. Então, o que eu vejo, assim, o que dá para a gente fazer para minimizar os riscos, né, dos servidores adoecerem e dos gestores, é a gente praticar mesmo a empatia, é a gente conversar, sabe? Aquilo que, não me lembro muito bem quem falou, a Silene, se não me engano, do olho no olho, né? Quando você conhece a situação das pessoas, você começa a entender, puxa, por que ela não me dá uma resposta imediata naquele momento, né? E eu também começo a praticar, né? A me exercitar, a não chamá-la em determinados horários. É tudo muito complexo, é um caos mesmo, né? Difícil da gente se organizar e conseguir respeitar os limites de todos, mas é um exercício que a gente tem que fazer. Então, assim, para mim, hoje, o mais importante é isso, é praticar empatia. Eu acho que com isso a gente consegue, sim, diminuir bastante conflito. E eu tinha acabado de participar de um evento, agora, antes, né, desse, e o professor Ornelas falou uma frase, comentou uma frase de um filósofo, Ortega Gasset, que é assim, é tão simples, mas eu fiquei pensando nessa frase, eu acho que é isso mesmo, né? Nós não sabemos o que está acontecendo, e é isso que está acontecendo. Eles estavam falando justamente desse caos. A gente só sabe que a gente não sabe o que está acontecendo. Tá tudo muito atropelado, né? A gente tinha uma vida organizada, agora a gente não tem mais. Daqui a pouco a gente tem que voltar de novo para o trabalho presencial e a gente tem que mudar todo o nosso esquema de vida novamente. E a gente não sabe se vem uma outra onda de pandemia que a gente, né, tem que refazer tudo aquilo, voltar para casa. Então é isso, é um entender o outro, para a gente tentar se manter saudável. É aquilo que eu coloquei da responsabilidade compartilhada, né? É novo para todo mundo, para a empresa, para a organização, para gestor, para colaborador, para todo mundo. Então, se a gente tem essa empatia, se a gente tem essa responsabilidade compartilhada, a gente consegue se organizar de uma forma menos sofrida, né? De uma forma menos angustiante e um pouquinho mais saudável. Teve uma outra pessoa que levantou a mão, aí eu vou deixar ela falar e aí depois a gente continua, que é a Patrícia Leite. Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu só gostaria de complementar aí o que a Cíntia, a Maria, todo mundo já falou,
mas no sentido de que talvez fosse um pouco complicado, a Maria falou alguma coisa da administração resolver a questão de horários para entrar em contato, né? Eu acho um pouquinho complicado vir de cima para baixo. Eu já fazia teletrabalho antes da pandemia e eu tinha um horário para conversar com o meu supervisor, porque eu trabalho no PJE, aqui em São Paulo, capital, e eu trabalhava em horários bem diferentes, de manhãzinha e à noite, porque o PJE, ele congestiona, dá uma série de problemas. Então, assim, eu acho que seria mais como o geral aí está falando, empatia, conversar com o grupo, o supervisor, gestor direto, bom senso, de ver, tá, vai trabalhar à noite, final de noite, quem tem filhos, isso e aquilo, às vezes não consegue um horário durante o dia que seja suficiente para render ali o que precisa do trabalho. Então, eu acho que é como foi falado mesmo, o bom senso de cada gestor com os seus servidores e entrar claro, não vai ficar apitando ali no WhatsApp, no grupo, durante a madrugada, mas é como se fosse uma reunião, alguma coisa assim, para conversar e tirar as dúvidas, quem conseguir, obviamente, né? No meu caso específico, eu não preciso muito da parte da supervisão, são raras, o meu trabalho é bem independente, digamos assim, mas acho que nesse momento o bom senso e a empatia, a compaixão é o máximo aí que a gente precisa, e não vir de cima para baixo uma ordem, ó, vai ser assim, porque a grande maioria não pediu para fazer teletrabalho, foi imposto. Então, nós todos, né, eu tive que mudar o meu jeito de trabalhar diante da pandemia. Eu tenho uma irmã que é do grupo de risco e ela foi internada o ano passado, uma série de coisas. Então, a imposição, ela não é muito bem-vinda nesse momento. Eu acho que também não é a melhor saída. Era aí. Obrigada. Sim, é isso mesmo. E, assim, eu coloquei os fatores de risco, vocês falaram um pouco sobre, né, a experiência de vocês, como vocês têm lidado com isso, e aí eu trago fatores de proteção, né? O que a gente pode fazer para que a gente consiga proteger a nossa saúde mental, para que a gente consiga cuidar da gente nesse momento que estamos passando, né? Então, assim, um dos fatores de proteção é a promoção de espaços virtuais, individuais e coletivos de escuta e de fala, né? Eu não sei quem que colocou, não sei se foi escrito, que tem o grupo para falar de trabalho, mas tem o grupo do trabalho para poder falar de outras coisas. Então, assim, proporcionar isso, né? Espaços onde a gente possa escutar o outro e a gente possa falar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o manejo com o manejo da sobrecarga de informação disponibilizada nos meios de comunicação. É o que eu falei para vocês. A gente liga a televisão, morte o tempo todo, né? Então, assim, não é que a gente precisa se alienar e não saber o que está acontecendo no mundo. Não é isso. Mas, assim, eu fico na internet, eu fico na televisão, eu assisto um jornal, eu assisto outro, para poder ver uma informação, ver outra. Então, assim, isso faz mal. Isso causa angústia, isso causa ansiedade. Então, assim, a gente tem que filtrar. Não, eu vou assistir tal jornal porque eu gosto de assistir tal jornal. Eu vou ler tal jornal online porque esse jornal eu gosto de ler, né? Então, assim, não é ficar tentando juntar o máximo de informações possíveis, né? Porque isso não vai levar a lugar nenhum, você saber tudo sobre todo mundo, sobre o que está acontecendo em relação à pandemia aqui nos Estados Unidos, não sei aonde, isso, aquilo. Então, assim, o que eu dou conta de informações? Eu dou conta disso? Então, eu vou naquilo que eu dou conta,
né? E aí tem uma outra coisa, que é uma outra linha que vem de encontro com isso, né? Que hoje a gente vive num mundo de fake news, né? De o outro tá colocando... aí tem aquelas conversas que saem pelo WhatsApp, aquelas coisas que não tem nem pé nem cabeça, e aí as pessoas vão compartilhando. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso também, né? E aquilo que a gente já vem conversando, a gente pensar em estratégias que vão possibilitar a realização do trabalho, né? Junto com aqueles desafios da vivência com a família em casa. Se a gente já faz algum tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico, não é o momento de parar. Tem médicos que estão atendendo online, tem psicólogos que estão atendendo online, então, assim, não é o momento de parar, tá? Bons hábitos alimentares, a gente cuidar do sono, né? Procurar fazer alguma atividade física, organizar o ambiente, né? Então, assim, tentar manter alguma rotina, né? Não, é de noite, eu vou tentar dormir à noite. Não vou ficar trabalhando a madrugada toda para dormir durante o dia. Eu vou tentar fazer alguma atividade física. Se tem uma piscina em casa, dar um pulo na piscina, né? Nadar um pouco, dar uma volta na casa, dar uma volta na praça que tem ali perto, né? Com todos os cuidados. Então, assim, comprar algumas coisas, né? Tem gente que tem aqueles elásticos, aquelas coisas para poder fazer atividade em casa. E outra coisa é o cuidado com o uso de substâncias, né? A gente tem... é do ser humano também, né? Às vezes a gente tá sofrendo, a gente tá angustiado, e a gente quer amenizar esse sofrimento e essa dor, e a gente acaba descontando nas coisas, né? Na comida, no álcool, no cigarro, ou em outras substâncias psicoativas. Então, esse é o momento de prestar atenção nisso, né? Para que isso não se torne um problema. Então, a gente precisa adotar hábitos que são saudáveis. Então, diante da necessidade de adaptação rápida ao teletrabalho, a adoção de estratégias de apoio poderá minimizar o impacto negativo do teletrabalho diante da pandemia. Para a saúde mental e para a saúde física dos trabalhadores, bem como a exposição de fatores de riscos psicossociais presentes no trabalho. Até teve alguém comentou sobre essa responsabilidade, né, que foi jogada para o trabalhador em relação à ergonomia, em relação a ambiente de trabalho, isso tudo era responsabilidade da empresa, né? Agora é do trabalhador. E é importante, sim, que se tenha um bom ambiente de trabalho, onde a gente possa sentar, ficar confortável, né? Que não vai dar dor nas costas, não vai dar dor em outros lugares. Então, assim, mesmo em casa, a gente está exposto aos riscos do trabalho. Não é porque a gente está em casa que os riscos psicossociais relacionados ao trabalho não existem mais. Então, a gente precisa pensar nisso e se organizar dessa forma, para que a gente possa promover essa saúde. Então, aqui eu trouxe duas formas da gente pensar, né? Algumas estratégias para os gestores e algumas estratégias para os trabalhadores em relação ao teletrabalho, né? Então, é claro que uma às vezes vai servir para o outro também, mas eu dividi aqui para que a gente conseguisse organizar de uma maneira melhor. Então, assim, estratégias para os gestores, é aquilo que a gente falou, criar possibilidades de diálogos, isso é muito importante, né? Dar feedbacks em relação às tarefas e aos desempenhos, às vezes a gente fica muito solto, né? A gente não sabe se está fazendo certo, a gente não sabe se não está fazendo. Então, assim, ter esse feedback é muito importante. Olha isso, né? Continue assim, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Redesenhar as tarefas, estipulando resultados esperados a partir das metas, da relativização das metas. Então, assim, existem algumas fantasias em relação ao teletrabalho, que é assim, se eu não estou batendo ponto, eu tenho que mostrar que eu estou sendo produtivo. Então, eu vou trabalhar muito mais do que eu deveria, né? Ou a gente tem essa questão de que eu estou em casa, então eu não vou nem fazer o mínimo. Então, assim, tem esses pensamentos que vêm surgindo, né? Mas a gente não só foi obrigado a trabalhar dentro de casa
como a gente está vivendo aquilo, uma situação de pandemia. Então, assim, o não se cobrar tanto, o não é que não é para fazer nada, mas assim, a gente não precisa estar no máximo da nossa produtividade. Então, para isso, a gente precisa ter um diálogo entre o gestor e o trabalhador para que a gente consiga criar metas que sejam possíveis dentro da situação que a gente está vivendo. Porque a gente não tem como organizar hoje o nosso teletrabalho de uma maneira 100% efetiva, como se a gente estivesse dentro da organização, porque além de tudo a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E alguém até falou antes, essa questão do luto, né? A gente está vivendo o luto não só pelas mortes das famílias que a gente, dos familiares, dos amigos que a gente conhece, mas a gente está vivendo o luto da nossa vida social, a gente está vivendo o luto das relações, a gente está vivendo o luto da vida que a gente tinha, que a gente não vai ter mais. Então, assim, as metas, elas precisam ser condizentes com aquilo que a gente está vivendo, tá? Então, isso é muito importante. Ajustar e aperfeiçoar os indicadores, né, dos resultados a partir dessas metas. Então, a gente tem um ajuste de metas, a gente tem um ajuste dos indicadores e dos resultados que se esperam. Evitar alta interdependência de tarefas e exigências de encontros síncronos e frequentes. Então, o que puder não precisar estar todo mundo reunido, né, para poder conversar, para poder discutir, é melhor. Se a gente pode dividir as tarefas de maneira que cada um vai fazer a sua, vai conseguir mandar e vai conseguir elaborar esse trabalho, vamos fazer dessa maneira, né? A orientação em relação a gerir tempo e adequação de rotina. Isso é muito importante, né? Não é porque você cumpria o horário das 7 às 5 que você vai conseguir cumprir esse horário em casa. Então, assim, a gente precisa, sim, ter um horário estipulado para o trabalho. Esse horário, ele tem que ser condizente com a carga horária que a gente exercia antes. Mas, por exemplo, como eu estou em casa, eu tenho crianças, eu não consigo trabalhar das 5 às 7, né? De manhã eu tenho que ficar com as crianças, então eu consigo trabalhar a partir das 11 e aí eu vou até às 10. Isso é uma questão que os colegas têm que compreender, é isso que a gente chama de responsabilidade compartilhada, né? Você entender, não, eu estou trabalhando nesse horário, mas o outro está trabalhando em tal horário, então eu preciso organizar para que no horário dele, ele tem essa devolutiva, ele tem essa resposta, ele possa me responder isso para que eu possa concluir no dia seguinte. Então, assim, essa gestão do tempo, né, e adequação de rotina, não só individual, mas também relacionada ao nosso grupo de trabalho, né? Aumentar a possibilidade de escolhas em relação à forma de realização do trabalho. Então, eu posso pensar em formas de dar mais autonomia para minha equipe, né? Combinar horários para conversas com os trabalhadores. Então, assim, nós vamos fazer uma reunião toda segunda-feira, tal horário. Segunda, terça e quarta, tal horário, para que as pessoas consigam se organizar, tá? E estratégia por parte dos gestores em relação ao suporte. Sim, não tem como vir de cima para baixo, como foi colocado, porque é uma coisa que está todo mundo vivendo. Mas a gente pode propor estratégias, não só os gestores, mas também os trabalhadores podem propor algumas estratégias e entrar em consenso em relação a essas estratégias. E aí aqui eu trouxe algumas estratégias para os trabalhadores, né? Que é reorganizar a divisão das tarefas em família. Então, assim, se tem você, tem o marido, tem a esposa, tem filhos que são mais velhos, vamos dividir essas tarefas, entendeu? Vamos organizar. Antes só era um que fazia, agora nós vamos dividir, né? Conciliar esse trabalho família, então conversar, fazer acordo, explicar a situação, horário de trabalho. Olha, de tal a tal horário eu vou estar trabalhando, de tal a tal horário você faz isso, a gente organiza aquilo, regras, né? Isso precisa ser feito dentro de casa. Estipular o volume de trabalho que será possível realizar, né? E negociar isso com o gestor.
É o que eu falei para vocês, a gente não vai conseguir ser 100% produtivo. E a minha produção pode ser que não seja igual a do outro colega, né? Que já tinha uma questão de ansiedade, que agora está exacerbada por conta da pandemia. Não vai ser igual o colega que antes tinha uma babá para deixar os 3, 4 filhos e que agora está todo mundo em casa, né? As crianças. Então, assim, a gente precisa entender aquilo que eu dou conta de fazer. Não precisa ser o máximo de produtividade, né? Mas eu também tenho que manter uma linha de produção. Então, eu preciso estipular as metas de acordo com aquilo que eu dou conta. Estabelecer períodos de pausa, né? Às vezes a gente tem essa tendência a sentar, aí como tá em casa, vai e fica 7 horas trabalhando sem nem levantar da frente do computador. Então, a gente precisa ter esses períodos de pausa, a gente precisa realizar atividades de lazer. Então, hoje eu vou, né, assistir um filme, hoje eu vou ficar com o companheiro, eu vou, né, fazer um churrasco, alguma coisa assim. A gente precisa manter essa atividade de lazer mesmo estando dentro de casa, né? Administrar o tempo, organizando e adequando rotina e horário de trabalho. Então, essas são algumas estratégias que eu trouxe para vocês, para a gente poder pensar em relação a elas, tá? E aí, aqui, a gente vem e fala sobre a promoção e a prevenção da saúde mental. Então, quando as ações no trabalho, elas são criativas, elas possibilitam a modificação do sofrimento, elas contribuem para uma estruturação positiva da identidade, ela aumenta a resistência das pessoas, né? E, consequentemente, os desequilíbrios psíquicos e corporais que possam surgir. Então, o trabalho, ele, mesmo sendo feito de maneira remota, ele continua sendo um mediador entre saúde e doença e sofrimento, tá? Então, assim, antes a gente tinha essa ideia, né, de que o trabalho ele poderia ser produtor tanto de saúde quanto de doença, de sofrimento. E hoje continua. Não é porque a gente trouxe o trabalho para dentro de casa que ele não pode produzir saúde ou produzir doença, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que observar a nossa realidade e a gente tem que procurar desenvolver mecanismos que vão facilitar o nosso teletrabalho, conforme aquelas condições concretas que eu preciso desempenhar minhas atividades. Então, assim, a gente tem que lidar com a realidade de um todo, que é a realidade da empresa, da organização, da quantidade de trabalho que precisa ser produzido, né? Mas a gente precisa lidar também com a nossa realidade, né? Na minha casa eu tenho 2 computadores e eu tenho 6 pessoas, então eu preciso organizar isso, né? Na casa do outro tem 3 pessoas e 3 computadores, então não tem como a meta e a quantidade de trabalho seja igual, não tenha como eu cobrar igual desses 2 trabalhadores que estão em ambientes que são diferentes. Então, eu preciso, sim, pensar que naquilo que eu dou conta de fazer, baseado nas minhas condições concretas de existência, tá? As questões, como eu falei para vocês, ergonômicas, né, de uma cadeira, de uma mesa, isso é importante. E é necessário para que a gente possa cultivar essas relações socioprofissionais, essas práticas de gestão, técnicas, né, éticas e humanas. Então, assim, a gente precisa respeitar tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente precisa se dar um tempo, vamos dizer assim, para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, para que a gente possa cuidar da nossa família, para que a gente possa cuidar da saúde relacionada ao trabalho, né? Porque isso é muito importante também. E não é porque está em casa que a gente não vai ter mais sofrimento. Então, assim, são situações que a gente tem que pensar o tempo todo, né? Ainda dentro da promoção e da prevenção de saúde mental, né? Quando a gente fala de cuidar da saúde mental, implica em cuidar da nossa vida, né? Então, assim, não tem uma receita universal. Não tem como eu virar para vocês e falarem assim, olha, é preciso fazer isso, isso e isso, que aí vocês vão
dar conta de fazer o teletrabalho durante essa pandemia e vão ter saúde mental, porque isso é subjetivo para cada um, né? Cada um tem a sua realidade e precisa buscar o equilíbrio dentro da sua realidade, né? Então a gente tem que ser o nosso melhor aliado. Como que eu vou praticar o autocuidado? Como que eu vou respeitar aqueles que estão à minha volta, o espaço de cada um deles? Como que eu vou respeitar o espaço daquele meu colega de trabalho, né? A saúde mental, a minha saúde subjetiva, a saúde mental subjetiva do outro, né? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Da mesma forma que as empresas, né, as organizações, elas vão precisar rever algumas políticas e organizações do trabalho, né? E o trabalhador, ele tem que se ver como um sujeito ativo nesse processo de mudança. Por quê? É como já foi falado, eu não posso esperar que a adequação ao teletrabalho venha de cima e que eu vou conseguir executar isso sem sofrimento. E aí eu vou, por exemplo, eu vou ouvir essa palestra e eu vou ter 100% das coisas que eu vou seguir para que eu não sofra, para que eu consiga levar o teletrabalho de uma maneira tranquila. Não é assim que funciona. Não é assim. A gente precisa entender que a organização vai ter que mudar, mas que eu sou parte desse processo de mudança. Eu estou vivendo essa necessidade de mudança junto com a organização. Então, o que eu posso contribuir para a organização? O que a organização pode contribuir para mim? Né? O que eu posso contribuir para essa vivência familiar na minha casa e o que a minha casa pode contribuir também. Então, dentro de todo esse processo de mudança que a gente foi obrigado a viver, né? Como que a gente pode se organizar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira onde eu vou sofrer menos, de uma maneira onde eu vou conseguir produzir um pouquinho mais de saúde para mim e para as pessoas que estão convivendo comigo, tá? Então a gente tem que, a partir disso, compor, né, uma relação de trabalho que seja justa e que seja transparente. E é por isso que a gente entra naquela questão que eu já falei e que é importante falar de novo, que é a responsabilidade compartilhada, tá? Antes de entrar num outro tópico, a Adriana Barros Verruc levantou a mão. Então, se ela quiser falar, e aí eu entro no outro tópico. Oi, Maria Elisa. Então, vou falar rapidinho, porque eu sei que o horário está corrido, né? Não, eu só queria falar um pouquinho, enquanto área de gestão de pessoas, né, e gestora também, que só um parênteses aí que eu acho que é importante para o sucesso do teletrabalho, né, e do futuro trabalho não presencial, porque foi falado muito aí que falta normatizar, né, e nós já temos uma resolução que foi recentemente, não entrou em vigência ainda, mas nós já foi muito discutida a questão da norma, das mudanças, né? A administração está muito preocupada, né, com essas mudanças todas que o teletrabalho compulsório, né, nos impôs, e saiu uma regulamentação muito inovadora, muito à frente aí de qualquer outro tribunal, né? A gente está bem à frente aí nas inovações, mas uma coisa só que eu queria falar que é importante, que eu vejo importante como servidora, como gestora, como gestão de pessoas, a importância da comunicação. É importante que todo mundo tenha muita comunicação com o seu gestor, converse, né, troque ideia, exponha os seus problemas, as dificuldades que estão sendo enfrentadas no trabalho, porque tudo está sendo regulamentado, está sendo pensado no sentido de que o gestor com o servidor é que vão entrar no acordo, é que vão encontrar o melhor caminho para o sucesso do teletrabalho, para evitar doença, para evitar desgaste, metas heróicas que não podem ser alcançadas, enfim. Eu acho que a comunicação nesse momento é muito importante. A gente não pode ter medo de falar com o seu gestor, de conversar, olha, vamos levar para isso, porque está todo mundo aprendendo, está todo mundo. É o diretor do foro, é o presidente do tribunal, são os gestores, os diretores, está todo mundo aprendendo junto. Ninguém está todo mundo meio perdido, né, nessa situação e estamos aprendendo juntos. Então, acho que é importante, se o servidor está angustiado, vamos conversar, que eu acho que é um caminho que é importante, que não é regulamentação que vai trazer isso.
é a comunicação. É só isso que eu queria dizer. Tá Sim, bom? com certeza. Bom, seguindo, né? Então, a gente, nessa discussão toda que a gente teve, é inegável que o cenário da pandemia trouxe um contexto de adoecimento emocional significativo. Mas esse adoecimento emocional, ele é independente do teletrabalho, tá? Então, assim, a gente tem a influência do teletrabalho, mas a gente tem a influência de diversos outros fatores. E a gente precisa pensar sobre todos esses fatores. E aí, eu trouxe para vocês um plus, vamos dizer assim, né? A resiliência psicológica, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante nesse tempo que a gente tem vivido, né? A resiliência psicológica... Só um pouquinho, deixa eu dar um recado. Eu mandei o link do formulário de presença no chat. A palavra-chave é vivamente maiúsculo. Então, antes, se alguém não puder ficar até o fim, né, eu peço que assine a lista de presença antes de sair. Mas já estou acabando também. Então, assim, é uma questão que é muito importante que a gente pense, que a gente desenvolva, que a gente busque nos colegas, busque ajuda para isso, né? Que é essa questão da resiliência psicológica. Que ele é um termo que foi criado para indicar como nós respondemos às nossas frustrações diárias, em todos os níveis e suas capacidades. Então, de recuperação emocional. A gente tem uma frustração, né? A gente tem um momento de angústia, de tristeza. Como a gente vai lidar com esse momento? A maneira como a gente lida com isso, como a gente se recupera emocionalmente dessas situações, é chamado de resiliência psicológica. Então, quanto mais resiliente a gente for, mais fortemente preparado a gente tá para lidar com as adversidades da vida. Então, é um resultado de um processo de aprendizagem que é longo, não é de um dia para o outro, né? Mas que ele está diretamente ligado à capacidade de enfrentamento de cada um. Portanto, nós estamos aptos a desenvolver a resiliência. E isso é muito importante nesse momento. Buscar ajuda nesse momento não é sinal de fraqueza, né? Então, assim, a gente precisa cuidar da gente, para que a gente consiga cuidar do outro, para que a gente consiga enfrentar toda essa situação. Então, assim, maneiras de ajudar na resiliência psicológica, né? É a gente passar a desenvolver um papel ativo na nossa vida, né? A gente não se sentir vítima da nossa existência. Sim, que às vezes a gente tem problemas, a gente tem momentos que a gente tá mais deprimido, que a gente precisa de ajuda, mas é aquela situação. Não é você colocar o outro sempre como fator de causa de sofrimento e de mal-estar na sua vida, né? O que eu posso fazer para poder organizar esse sofrimento, para poder melhorar esse sofrimento, né? Elaborar um grande projeto pessoal, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de pandemia. Quando puder viajar, né? O que é que a gente vai poder fazer? Eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer isso, eu quero encontrar minha família. Então, assim, são projetos que fazem com que a gente mantenha, né? Siga o nosso dia a dia, entender as nossas emoções. Isso é importantíssimo. A gente vive, eu costumo falar para os meus pacientes assim, que a gente vai vivendo e a gente vai colocando as nossas emoções e os nossos sentimentos dentro de uma caixa, dentro de um baú, né? E aí vem determinada situação na vida que é como se desse um chute nesse baú e abre tudo. Então, assim, tem emoção espalhada para tudo quanto é lugar. Então, a gente precisa entender essa emoção, essa raiva é do quê? É da onde? Vem da onde? Vai para onde? Essa tristeza, esse medo, é estar em contato com as nossas emoções. E a gente está vivendo um momento em que isso está o tempo todo, né? Porque a gente está em casa, a gente não pode sair de casa. A gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que cuidar das nossas coisas, e só isso. A gente tem que lidar com as nossas emoções, né? A gente tem que entender as nossas emoções. Então, aumentar a satisfação de viver e encontrar objetivos existenciais. A gente não vai se organizar de uma maneira mais concreta em relação às nossas metas
Então, a gente tem que encontrar maneiras mais concretas de nos sentir satisfeitos, de nos sentir bem, né? É fazendo isso, ou é fazendo aquilo. Não sei, cada um tem o seu, né? Estimular comportamentos criativos e de proatividade e fazer transformações pessoais importantes, né? Aquela coisa que estava ali há tanto tempo, né? Que você não conseguia fazer ou tirar do armário para poder conseguir. Não, vamos fazer isso agora. Vamos juntar com a família, ter o apoio de todo mundo para que a gente consiga organizar isso. Então, assim, ter resiliência psicológica nesse momento vai ajudar não só na questão do teletrabalho, né? A gente ter um pouquinho mais de paciência com o outro, empatia, mas como também com nós mesmos, né? Então, assim, como eu falei para vocês, é tudo muito individual, né? Eu não tenho como falar, olha, tem que fazer isso, isso e isso. Mas eu trouxe algumas dicas, né? Algumas dicas que podem ajudar, podem servir para uns, como podem não servir. Então, assim, com essas dicas, o que eu coloco para vocês? Pegue aquilo que faz sentido para vocês. Não adianta falar, não, ali estava na dica, então eu tenho que fazer isso. Não, você tem que ver e ver aquilo que faz sentido, aquilo que se encaixa na sua subjetividade, na sua rotina de trabalho, na rotina da sua casa. E aí, você vai conseguir seguir de uma maneira mais tranquila, tá? Eu vou falar sobre essas dicas e aí eu já encerro, mas antes tem o Márcio Sanches que gostaria de falar. Que ele levantou a mão. Márcio? Não sei se ele está falando, se o microfone está desligado. Perdão, eu apertei aqui sem querer, me desculpem. Tá. Não, fica tranquilo. Então, vou para as dicas, né? Criar espaços organizados e confortáveis para trabalhar, procurar manter essa ergonomia, ter uma cadeira confortável, uma mesa confortável, respeitar sua rotina de horário de trabalho mesmo em casa, a disciplina, evitar distrações durante o expediente, procurar separar dentro do possível o lazer, as tarefas domésticas e as obrigações profissionais, criar uma lista de tarefas para ser mais produtivo. Às vezes as pessoas são mais visuais, né? Se a gente tem ali uma lista daquilo que eu preciso fazer no dia ou na semana, eu consigo me organizar melhor. Fazer pausas, né? Paradas estratégicas são ótimas para relaxar, para fazer um alongamento, né? Manter contato com colegas de trabalho para poder evitar o isolamento. Então, assim, a gente não pode encontrar pessoalmente, mas a gente pode fazer videochamada, a gente pode conversar com os amigos, a gente pode criar grupos e espaços, como eu já disse, né? Durante a quarentena, evitar trabalhar os finais de semana, né? Se existe essa possibilidade, deixa as tarefas para durante a semana. Conversar com os familiares sobre as suas necessidades, sobre os seus limites, aqueles limites que devem ser respeitados e que vão favorecer um melhor convívio entre todo mundo, né? Limites em relação à utilização de ambientes e outras regras de convivência. Finalizar o expediente. É importante que você finalize o expediente. A partir de agora, eu não vou trabalhar mais hoje, né? E é importante que não só você saiba dessa finalização, mas também os seus colegas de trabalho. Olha, eu sei que o fulano, ele trabalha até tal hora. Então, depois dessa hora, eu não vou mandar nada para ele. Vou deixar para mandar no dia no horário dele de trabalho. Ou eu vou mandar agora, mas eu sei que ele só vai responder no horário dele de trabalho, né? Não se cobre tanto ao trabalhar de casa. Isso é uma das coisas principais, é a gente saber os nossos limites, aquilo que eu vou dar conta, né? E lembrar que não é um concurso de produtividade, né? A gente tem que levar em conta a realidade que a gente está vivendo, para poder avaliar o nosso desempenho na qualidade de um teletrabalhador. Então, não tem como, eu vou ser o mais produtivo da pandemia. Não, não é isso. A gente está vivendo um momento difícil, a gente está vivendo momentos angustiantes, a gente está vivendo momentos de medo, a gente está vivendo momentos de incertezas, a gente está vivendo momentos de luto. Então, a gente precisa ser razoável com aquilo que a gente espera da gente e com aquilo que a gente espera do outro, tá? E para finalizar, eu trouxe essa frase
que eu acho que ela é muito importante e pertinente para esse momento, né? Acredite em si mesmo e no que você é. Esteja consciente de que há algo no seu interior que é maior do que qualquer obstáculo. Então, na nossa vida, a gente sempre vai enfrentar dificuldades, né? Algumas são maiores, outras são menores. Mas é possível, juntos, a gente conseguir passar por isso, né? Desde que você seja verdadeiro com aquilo que você está sentindo. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei que eu acabei me estendendo um pouquinho mais, peço desculpas. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né, de alguma maneira, a melhorar essa situação, né, a melhorar esse momento que a gente está vivendo de vocês, e meu também, né, de todo mundo. E eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, se alguém quer colocar mais alguma coisa para que a gente possa encerrar. Ah, aqui tem Érica de Oliveira, mas estou com uma dúvida. Érica, você gostaria de falar alguma coisa? Não, desculpa, é que o Magson colocou que ele, no WhatsApp dele, ele deixa o horário em que ele trabalha. Aí a outra colega falou, e eu nunca respeito. Daí eu falei, e é sempre assim, né? O colega começa assim, sei que você não está trabalhando, mas eu tô com uma dúvida. E a gente acaba atendendo, porque às vezes é uma dúvida que o advogado mandou um e-mail, ou vem também alguma coisa no balcão virtual agora, né? Outra questão que eu queria colocar é isso, a administração também devia nos auxiliar. Lógico, a pandemia assoberbou todo mundo, né? Mas as empresas privadas, inclusive, elas criaram linhas de fomento para que o trabalhador comprasse um micro mais barato, né? Tivesse alguma facilidade. Na administração pública, a gente não tem isso, né? Então, é outra coisa que a gente tem que se adequar, porque na justiça eu tenho um micro top, né?